O primeiro turno da Série B acabou, a gente chegou na metade do campeonato e chegou a hora da gente fazer a retrospectiva de tudo de importante que aconteceu nesse primeiro turno, os números gerais e projetar o que vem pela frente. Então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol exatamente igual a você. Sejam bem-vindos ao Torcedorismo. Eu criei esse canal há 3 meses, cara. Eu tô bem no começo, mas eu não paro de agradecer a vocês. Batemos a meta de 10 mil inscritos aqui no canal e agora vamos pra mais. Será que a gente consegue bater 15 mil inscritos? Vamos ver isso daí. Se você tá chegando agora, se inscreve no canal e vem pro nosso time. Como vocês já sabem, o primeiro turno da Série B acabou. Na sexta-feira já começa o segundo turno, mas antes de tudo recomeçar, vamos fazer uma pequena retrospectiva do que já aconteceu. A Série B começou no dia 14 de abril às 19 horas, então já temos 3 meses de jogos e começou com um jogo entre Guarani e Avaí. O Guarani meteu um 4-1 no Avaí logo na abertura do campeonato. Inclusive, foi o primeiro líder da Série B ao final da primeira e da segunda rodadas. O Guarani ocupava a primeira posição pelo critério de gols marcados, tinha um golzinho a mais que o Vitória, que era vice-líder. Guarani e Vitória continuaram travando um duelo particular na terceira rodada. Os dois já tinham vencido os 3 jogos que disputaram, mas no final da terceira rodada, o Vitória passou o Guarani no saldo de gols e assumiu a liderança. Vitória que hoje é o líder também, né? O Guarani perdeu e o Vitória continuou botando medo em todos os adversários, emplacou mais 2 vitórias, foram 5 seguidas nas 5 primeiras rodadas do campeonato, algo que só tinha sido feito por outros 3 times na história da Série B nos pontos corridos. O Corinthians de 2008, o Guarani de 2009 e o Náutico de 2021, só esses 3 times venceram as 5 primeiras rodadas. A partir daí, o Vitória começou a oscilar um pouco mais, outros times seguiram muito consistentes e na 9ª rodada foi formado o famoso Super G5, o grupo dos 5 times que estão dominando as 5 primeiras posições da Série B desde então. Ao final da 9ª rodada, o Super G5 era formado por Vitória na liderança com 19 pontos, seguido por Novo Horizontino, que vinha crescendo muito, Sport, Vila Nova e Criciúma, todos com 17 pontos, sendo separados somente pelo critério de desempate. Só um pontinho que eu vou explicar aqui para vocês. O Sport nessa época tinha 2 jogos a menos, ali no tempo normal, né? Para quem viveu aquele momento ali que acabou de acontecer, a gente não viu o Sport exatamente nessas posições, mas depois que o Leão fez os seus jogos, eu fiz a tabela atualizada como ela estaria, né, na época em que os jogos deveriam ter sido disputados, e assim ficaria a tabela. Então, desde que esses 5 times assumiram a ponta, só em uma rodada teve um intruso que rompeu o Super G5, foi na 14ª rodada, quando o Mirassol ficou em 5º e deixou o Criciúma em 6º, tá? Mas fora isso, desde a 9ª rodada só deu Super G5 nas primeiras 5 posições. Como eu falei, no final da 9ª rodada, eles apareceram pela primeira vez, mas um time vinha crescendo muito rápido e muito forte. O Novo Horizontino, nesse momento, já tinha 3 vitórias seguidas e era o maior candidato a tirar o trono do Vitória. Nas 3 rodadas seguintes, o Novo Horizontino emplacou mais 3 vitórias, cara. E chegou na liderança, desbancou o Vitória pela primeira vez, deixou o Vitória, que tinha perdido em casa para o Criciúma, na 2ª colocação. Na 13ª rodada, o Novo Horizontino venceu outra vez, foi a 7ª vitória consecutiva, é a maior sequência de vitórias dessa Série B 2023, mas o Super G5 estava inteirinho, jogando demais para manter aquela liderança, ia ser muito difícil. O Vila Nova estava rebocando todo mundo naquele momento e na rodada seguinte o Vila assumiu a liderança, vencendo a Tombense dentro de casa e contando com uma derrota do Novo Horizontino para o Botafogo, também dentro da casa deles, né? O Vila ficou então 4 rodadas na liderança da Série B, quando na 18ª rodada perdeu fora de casa para o Ceará e viu o Vitória retomar a liderança e não deixar mais escapar até o final do primeiro turno. Vitória se sagrou campeão no primeiro turno. Então, vamos aos números. Na parte de baixo da tabela, já a gente vai falar da parte de cima também, mas na parte de baixo, os times que mais tempo ficaram na zona de rebaixamento. O time que mais ficou foi o ABC. Vida do ABC não tá fácil. Cara, o ABC ficou 18 rodadas das 19 que nós tivemos, 18 rodadas dentro do Z4. São, cara, 18 rodadas seguidas, tá? Desde que entrou não saiu mais, só teve fora do Z4 na primeira rodada. O segundo time que mais tempo ficou na zona de rebaixamento é o Avaí, com 14 rodadas, seguido pela Tombense, que ficou 10 rodadas. A Chape fechou 8 rodadas dentro do Z4.
o Londrina ficou 7, e aí vem a galera que teve um início ruim de campeonato e ficou pouco tempo no Z4, né? A Ponte ficou 6, o Juventude ficou 5 rodadas, o Ceará passou 4 rodadas, o Sampaio ficou 2 rodadas, inclusive o Sampaio tem que abrir o olho, senão vai passar mais nesse segundo turno. CRB e Sport, 1 rodada cada um. Vamos ver agora a situação dos 10 últimos colocados, né, do 11º até o 20º, é a galera que tem mais risco de rebaixamento e o que cada um desses 10 times precisa fazer para escapar do rebaixamento, tá? Nas últimas edições da Série B, 44 pontos tem sido um número seguro para escapar, então essa vai ser a nossa linha de corte para a nossa base de análise. O Atlético Goianiense, 11º colocado hoje, precisa de mais 17 pontos para chegar nesse número mágico e escapar do Z4. É tranquilo de fazer, são só 30% de aproveitamento dos pontos em disputa. O CRB tem um jogo a menos, então são 60 pontos em disputa, precisa fazer mais 20, o que dá 33% para escapar. A Ponte tem que fazer mais 22 pontos, cara, 38% de aproveitamento para escapar do rebaixamento. O Ituano e o Sampaio já começam a se complicar mais, se preocupar mais, precisam de mais 24 pontos, 42% de aproveitamento. No primeiro turno, esses dois times fizeram só 20 pontos e precisam fazer muito mais no segundo, né? A Tombense tem que fazer mais 26 pontos, o que dá um aproveitamento de 45%. A Chape, que também tem um jogo a menos e também precisa de 26 pontos, mas em 60 possíveis, tem que fazer um aproveitamento de 43%. O Avaí também tem 60 pontos de disputa e ainda precisa fazer mais 27, o que gera um aproveitamento necessário de 45%. E o Londrina já está bem afundado, só tem 14 pontos, precisa fazer mais 30 no segundo turno, o que dá um aproveitamento de 52% dos pontos. Precisa praticamente dobrar o seu desempenho. E o ABC, esse sim tá difícil de encontrar qualquer coisa no túnel, quanto mais a luz, né? Precisa fazer mais 32 pontos, o ABC só tem 12, tem que ter 56% de aproveitamento. A título de comparação, esse é o aproveitamento que o Guarani tem hoje. Então o ABC tem que crescer muito no segundo turno. E agora vamos pular para a parte alta da tabela, a galera que está mais feliz nesse momento do campeonato. A gente teve 4 líderes diferentes nessa Série B até aqui, realmente está muito disputada. O time que ficou mais rodadas na liderança foi o Vitória, são 11 rodadas como líder da Série B, das 19 que nós tivemos. O Vila, como eu já falei, ficou 4 rodadas como líder. Novo Horizontino e Guarani, cada um ficou 2 rodadas na liderança. Os times que mais rodadas ficaram dentro do G4, vamos lá, porque isso daqui é o que importa mais, importa até mais do que a liderança na Série B, né? Vamos falar a verdade. O Vitória ficou 17 das 19 rodadas dentro do G4, saiu só nas rodadas 15 e 16, o resto ficou tudo dentro do G4. O Vila Nova é o segundo que mais tempo passou dentro do G4, com 15 rodadas, time muito consistente também. O Criciúma e o Sport estão empatados em terceiro, cada um ficou 11 rodadas dentro da zona de classificação. Novo Horizontino ficou 10 rodadas no G4, e aí vem Guarani com 5 rodadas, Botafogo, Atlético Goianiense, cada um com 3 rodadas, e o CRB que ficou só 1 rodada dentro do G4. Vocês conseguem ver o quanto que o Super G5 revezou e dominou as vagas desse G4 no primeiro turno? Cara, só dá eles praticamente, né? Baseado nas competições anteriores da Série B, a gente sabe também que o número de pontos confiável para assegurar o acesso é de 64 pontos. Então agora eu vou falar qual aproveitamento cada time ali do top 10 precisa ter nesse segundo turno para subir ao final da competição. O líder, o Vitória, precisa só de mais 27 pontos para garantir o acesso, o que dá um aproveitamento de 47% de aproveitamento. Para vocês se ligarem, é o aproveitamento do Atlético Goianiense hoje, que é o 11º colocado. Então, se o Vitória ficar entre os 10 melhores times do retorno, já sobe para o ano que vem disputar a Série A. O Novo Horizontino precisa fazer mais 28 pontos, são 49% de aproveitamento, algo parecido com o que o Vitória tem que fazer. O Vila Nova, que é outro fortíssimo candidato a subir, precisa de mais 29 pontos dos 57 possíveis, isso dá um aproveitamento de 51%, precisa ganhar metade dos jogos ali, né? Hoje o aproveitamento do Vila é de 61%, então se mantiver esse aproveitamento no segundo turno, sobe com o pé nas costas. O Sport precisa de mais 29 pontos, assim como o Vila precisa fazer 51% de aproveitamento, o Criciúma já tem que fazer mais, 53% de aproveitamento, que dá 30 pontos que tem que ser conquistados pelo Criciúma. E agora a galera que quer chegar nesse bolo, quer chegar nessa disputa, e aí, cara, tem que fazer muito mais, tem que se esforçar muito mais do que a galera que já tá lá em cima. O Guarani precisa fazer 32 pontos, aproveitamento de 56%, é mais ou menos o aproveitamento que o Bugre tem hoje, então se mantiver também deve brigar lá no G4. O Mirassol tem que fazer mais 33 pontos, 58% de aproveitamento, já é bem mais
do que o aproveitamento que o time paulista tem nesse momento, tem 54% agora na Série B. O Juventude precisa de mais 34 pontos, cara, dá um aproveitamento de 60%, é muita coisa, é aproveitamento de praticamente líder, né? Então, haja gol do Nenê aí no segundo turno. O Botafogo tem um jogo a menos, então tem 60 pontos em disputa e não 57 como a maioria dos times que estão lá em cima, né? O Botafogo precisa de mais 34 pontos, o que dá 57% de aproveitamento. Dá para o Botafogo, hein, se mantiver essa consistência, mas eu não sei se tem time para isso, se aguenta até o final. E o Ceará, que hoje é o 10º colocado, tem que fazer uma campanha de campeão nesse segundo turno. Tem que ser o líder do retorno. Se quiser subir ao final da Série B, tem que fazer mais 36 pontos, que é o número de pontos que hoje o líder Vitória tem ao final do primeiro turno. Isso dá um aproveitamento de 63% dos pontos. E aí, galera, agora é com vocês. Falem aí nos comentários. Algum time vai surpreender nesse segundo turno? Quem é que vai subir? A briga tá boa demais. Essa foi uma retrospectiva dos times num geral, né? Se vocês quiserem um vídeo com as estatísticas de cada jogador e dos times, me digam aí nos comentários que eu posso lançar pra vocês. Se você ficou até esse momento aqui do vídeo e não tá inscrito ainda, cara, tu não pode sair desse vídeo sem apertar o botãozinho pra se inscrever e também deixa sua curtida nesse vídeo. Muito obrigado por ter ficado até o finalzinho aqui comigo. Até o próximo, tamo junto, valeu e falou!